Olá, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Eu queria falar um pouco sobre a ética cristã e a ética bíblica, cujos pressupostos a ética cristã ela é voltada, ela é baseada, edificada sobre os ideais e princípios religiosos, familiares e bíblicos, cristãos, teológicos e religiosos. Nós vivemos que nós chamamos, né, os cientistas sociais, os filósofos, os teólogos, os cientistas de comportamento, chamadas ciências humanas. Nós vivemos num tempo pós-ético. Então a discussão entre o que é certo e o que é errado, que nós chamamos de ética e livre-arbítrio ou faculdade ontico-metafísico-psicológica de escolha, vou repetir, faculdade ontico-metafísico-psicológica de escolha, livre-arbítrio e livre-agente, ou conseguinte consoante, o que é certo e o que é errado. É tão antiga quanto o homem, a humanidade. O homem, desde os seus primórdios, ele sempre, como padrão de santidade e absoluto é Deus, a religião e a Bíblia, e a decisão de foro íntimo, ou seja, a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Como é que eu vou saber se aquela água que eu estou tomando é doce ou amarga? Se é quente ou fria? Immanuel Kant ele fala, e entre outros filósofos e teólogos, é o princípio de saber discernir e equacionar o que eu posso fazer e aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer. É a nossa moral e ética. A minha verdade. Mas a minha verdade pode ser certa para mim e pode ser errada para você. Então, é tão antiga quanto o ser humano, a humanidade. E exige sempre renovadas reflexões. Eu comento aqui no meu artigo acadêmico de ética filosófica e bíblica cristã, visando buscar postulados seguros que possam orientar sabiamente a pessoa, o ser humano, para viver em sociedade. Na Grécia Antiga, antes de Cristo, um filósofo pré-socrático chamado Protágoras defendia um relativismo radical, ao afirmar que o homem é a medida de todas as coisas. A virtude está no meio termo. O homem é a medida de todas as coisas. Logo, a verdade ou aquilo que é certo para uma pessoa e comunidade, sociedade, pode não ser certo para outra e vice-versa. Já no século XVIII, eu comentando aqui meu artigo, o filósofo alemão Immanuel Kant defendia que existem verdades absolutas e universais, que, portanto, devem conduzir às atitudes práticas humanas. Entre Protágoras e Kant, quem estará com a razão ou com a verdade? Serão os dois, das duas uma. Ou Kant, com seu imperativo categórico, ou Protágoras estão com a verdade. Então, o desafio, querendo propor nesse artigo, o desafio de saber o que é certo e o que é errado. Ética é uma palavra mais frequente
do vocabulário comum. Falta de ética, ética política, ética na religião, ética cristã é uma disciplina de alta relevância na formação acadêmica de pastores, padres, teólogos e ministros. Então, a ética e as suas correntes hoje. Por exemplo, primeiro, o antinomismo. O que é antinomismo? Não há ética. O antinomismo é a concepção que se coloca contra a existência e ou validade de leis que possam reger a conduta. Ou, por exemplo, alguém comete uma mentira que leva a salvar vidas humanas. A ação de mentir é moralmente reprovável, mas a salvação de vidas não o é. Existe também, portanto, o antinomismo, a ética antinomista, ela é perigosa, não só para o cristão, o religioso, já que prega a sua ausência absoluta de princípios éticos e morais. Uma sociedade que eu chamo de anômica, isto é, sem lei, é uma sociedade na qual o caos se instala com facilidade, sendo a natureza humana o que é. A segunda proposição ética é o generalismo. Nesta concepção e cosmovisão, a ética generalista, o que está em debate é a possibilidade de se contar com normas de validade geral, aplicáveis a todos os casos em que as opções de cunho ético precisam ser adotadas. Retomando o exemplo da mentira, que salva vidas, a posição generalista não seria a do antinomista, que nega a existência de normas. A ética generalista diz que não mentir é uma importante regra ética, mas que não tem uma aplicação em todos os momentos, em qualquer situação da vida. Terceira proposição ética é a ética da situação, situacionista. Mentir para salvar vidas é correto? Afirma o situacionista. Depende da situação, uma vez que tal ação atende o interesse da norma percebida como mais elevada. No situacionismo, a ideia básica é de que existe apenas uma norma ética universal e aplicável. Estou aqui comentando meu artigo, ok? Você que está me assistindo, de ética bíblica e cristã. A ideia básica do situacionismo é que existe uma norma ética universal aplicável a todas as circunstâncias. Essa norma é o amor. Se o ato de mentir for realizado com amor, isto é, para salvar vidas, então ele é moralmente e eticamente aceitável, desde que minta e mate com amor. Os fins justificam os meios. Se estes estiverem dentro de uma norma do amor, lembra o conselho do filósofo teólogo católico Agostinho de Hipona, do IV século: ama e faze o que quiseres. A ética da situação, situacionista, é a mesma ética do fim que justifica os meios. Como diz o jurista e filósofo e advogado Clovis Bevilacqua, Miguel Reale e também os jesuítas, a Companhia de Jesus. O fim justifica os meios. Absolutamente, né? O absolutismo não conflitante.
a ética do absolutismo. Ela postula que as normas éticas universais nunca chegam realmente a entrar em conflito. O ato de não mentir jamais chega a se opor de maneira absoluta ao ato de ser responsável pela salvação das vidas, né? O problema é que o absolutismo e ética absolutista não conflitante é exatamente ser absolutismo. O exemplo das testemunhas